Olá, eu sou a Luísa, aluna da segunda série do ensino médio do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, localizado no município de São Cristóvão, Sergipe. O projeto está titulado como Preparação e Caracterização de Bioplástico a partir da semente de jaca, manga e abacate, tendo como orientadora a professora doutora Patrícia Fernanda Andrade. O projeto começou em uma reunião no Laboratório de Ciências, onde identificamos problemas na comunidade, especialmente os alagamentos. Observamos que a causa principal era o entupimento de bueiros, resultado do descarte inadequado de materiais de fontes fósseis. Meu nome é Ariadne Andrade Oliveira, do segundo ano C do Colégio Professor Hamilton Alves Rocha. O objetivo do projeto é produzir um plástico que substituísse o que temos atualmente, visto que o mesmo não é biodegradável, sendo uma saída para a utilização de biomassas, como por exemplo o caroço de jaca, manga e abacate para a fabricação de bioplásticos, além de dar um destino sustentável para caroços descartados de maneira irregular, visando então executar sua introdução no mercado sustentável. Me chamo Bruna Feitosa Oliveira e vou falar sobre a coleta das biomassas. A coleta dos caroços foi realizada na Feira Livre do Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Por meio de conversas com feirantes, conseguimos a liberação para pegar os caroços de jaca e manga que estavam nas bancas, além de recolhermos alguns caroços que estavam no chão da feira. Após a obtenção das biomassas, as levamos para o laboratório e iniciamos o processo de catação, onde separamos os caroços que estavam podres e os descartamos. Em seguida, colocamos os caroços em bom estado na água para que fossem conservados. Iniciamos, então, o descascamento dos mesmos e os deixamos de molho na água por 24 horas. Após esse tempo, fizemos uma revisão dos caroços de jaca e tiramos as partes escuras presentes neles, para que ficassem brancos. Fizemos o mesmo processo com o caroço de abacate, porém o mesmo não fica branco, e sim vermelho. Anne vim falar sobre o amido. Na moagem, deixamos todas as biomassas dentro da água em um local refrigerado por 24 horas. Nesse tempo, colocamos os mesmos no liquidificador e deixamos batendo com água do descanso até notarmos uma textura pastosa nessa mistura. Após essa moagem, coamos a mistura com o auxílio de toucas descartáveis e deixando decantar no becker. Na decatação do amido, visivelmente, pois o sobrenadante é amarelado, no caso da jaca, e avermelhado, no caso do abacate, enquanto o amido que ficava no fundo do becker é branco, no caso da jaca, e alaranjado, no caso do abacate. É necessário a realização da lavagem do amido com água por 3 vezes com a mistura de água e álcool, mais 2 vezes. Sendo que a quantidade do volume em litros é de 70% de álcool e 30% de água. Após esse processo, é realizada a secagem do amido na estufa com a temperatura entre 40 e 45 graus Celsius. Quando o amido já estiver seco, é feito a maceração do mesmo até ser produzido ao pó. Me chamo Maria do Nascimento e vim falar um pouco sobre a preparação da membrana. Nessa fase do processo, usamos os seguintes materiais: a manta térmica, o refratório de vidro, relógio de vidro, balança de precisão, o becker de 10 ml e o balão de Lemeyer, a pipeta graduada e a placa de Petri. Para o preparo de uma membrana, foi necessário 2 gramas de amido em pó e 40 ml de água destilada e 2 gramas de glicerina. Primeiro adicionamos 2 gramas de amido a um balão de Erlenmeyer, em seguida depositamos aos poucos os 40 ml de água, com auxílio de uma pipeta graduada. Logo após, adicionamos 2 gramas de glicerina e misturamos a solução até que se torne uma mistura homogênea. Dado esse processo, ligamos a manta de aquecimento no terceiro estágio de aquecimento e colocamos em um refratário de vidro, com água até a metade em cima da mesma, para que seja possível o aquecimento do balão de Erlenmeyer, sem um contato direto com a manta. Dentro do balão, adicionamos um peixinho de metal para que seja possível a agitação da mistura no volume 3. Quando o aquecimento da água chega a 75 graus, é o momento de retirar o refratário e deixar o balão envolto a um papel alumínio em cima da manta, por aproximadamente 3 minutos. Após essa etapa, desligamos a manta, retiramos o peixinho do metal do balão e depositamos a mistura obtida em uma placa de Petri. Levamos a placa até uma estufa. A gente teve uma estufa improvisada que fizemos com carcaça de estufa em desuso, caixa de papelão, TNT preto e um sistema de lâmpada incandescente. Deixamos as mesmas secando aproximadamente 30 horas em uma temperatura de 40 graus. Me chamo Caio Gabriel Fontes Costa Santos. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre os resultados e discutir sobre eles. Bom, agora nós vamos entrar na discussão da coleta da nossa biomassa, onde foi realizada na Feira Livre do nosso conjunto Eduardo Gomes. Podemos observar que havia muitas pessoas comercializando uma biomassa que é utilizada no nosso projeto, que é a jaca,
onde não houve empecilhos na coleta. Após a coleta, nós trouxemos para o laboratório, onde higienizamos e armazenamos, para assim tratar todo esse caroço. Houve um erro no armazenamento desse material, onde observamos que ele não pode estar armazenado fora do refrigerador, por conta que apodrece e assim causa o desuso. Observamos também a mesma coisa na questão do armazenamento, nos beckers que ficam com a decantação do amido. Também não pode ser armazenado fora do refrigerador. Qualquer material que for armazenado fora do refrigerador causa o desuso por conta do apodrecimento dessa biomassa. Após algumas observações das nossas biomassas, notamos que as biomassas dos caroços de manga e abacate possuem um alto teor de oxidação, o que ocasiona um rápido escurecimento desse material, onde influencia na decantação desse amido, onde precisa de várias lavagens dessa biomassa. Partindo agora da análise dos aspectos da decantação, agora nós precisamos comprovar que existe um amido em nossa solução, nosso material, onde entra o papel da tintura de iodo, que funciona da seguinte forma. Quando a tintura de iodo reage com amido, ela fica numa coloração azulada bem escura. Quando reage com a solução que não tem amido, a coloração já parte para o amarelo meio alaranjado. Agora, sabendo a função da tintura de iodo, nós partimos para os testes do nosso amido, onde podemos ter a certeza da presença dele no nosso material. Assim, prosseguindo, nós partimos para outra fase da produção do nosso projeto, tendo a certeza assim, que daria certo por conta da presença do amido. No processo de produção do filme de bioplástico, nós observamos que tivemos uma certa facilidade na produção, certamente que tivemos apoio da nossa orientadora. E observamos que a cautela e a precisão estaria sendo um forte aliado do resultado final, para atingirmos assim uma perfeição. Observamos também que qualquer descuido em relação a esse processo estaria levando à perda do material e até mesmo um acidente laboratorial. Do processo em si, observamos que durante o aquecimento na manta térmica, quando chega a temperatura de 75 graus, a nossa membrana, a nossa solução, chega a uma consistência leitosa, que seria o processo da gelatinização. O que seria isso? Seria a quebra das moléculas do amido, onde estaríamos ali formando em si o nosso filme de bioplástico. Finalizando essa parte do processo que envolve a manta térmica, nós pegamos a solução que foi feita nela, colocamos na placa de Petri e levamos assim para a estufa, onde foi possível observar que não pode prolongar um período de 30 horas, não pode ultrapassar um período de 30 horas dentro dela, a uma temperatura de 40 graus, que seria uma temperatura ambiente, porque estaria ocasionando o ressecamento da mesma, que estaria gerando o descarte dela, por não ter um êxito no resultado final. Também foi possível observar que não podemos impedir a passagem de ar dentro da placa, não podemos estar tapando a circulação. O jeito certo seria envolver a placa em um papel alumínio com furos em cima, ajudando assim na circulação do ar. Apesar de ser um plástico biodegradável, o nosso bioplástico mostrou ser resistente e flexível, também sendo transparente e podendo ser análogo a um plástico convencional, feito a partir de materiais fósseis, obtendo assim um êxito enorme no nosso resultado final. Meu nome é Maília Mari Santos Silva e eu vou dar continuidade com a discussão e resultados, com a biodegradação. Os resultados mostram que após 4 dias iniciou-se o processo de biodegradação do filme do amido das biomassas, identificada pela fragmentação do filme. Foi observado a aceleração do processo após o período de 8 dias e a biodegradação total foi obtida entre 12 e 15 dias. Após todos os processos já citados, nós chegamos às seguintes conclusões. As membranas são, de fato, uma opção de substituição do plástico convencional, vindo de fontes não renováveis, pois o tempo de degradação dela é curto, além de ser feita de material orgânico e de fácil acesso. Sendo assim, a aplicação do uso das membranas para a obtenção do bioplástico precisa ser feita de maneira urgente, pois nós já temos diversos reflexos do descarte irregular do plástico no nosso planeta, sendo eles a contaminação do oceano com microplásticos, além de que esses microplásticos vêm parar na água que o ser humano bebe, também tem o aquecimento global, que é bem evidente.